Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos a mais uma aula ao concurso da Prefeitura de Sete Lagoas. Hoje a gente vai tratar sobre a lei orgânica do município de Sete Lagoas. Então, vamos lá? Vou falar aqui um pouquinho do nosso material. Gente, aqui o nosso material são mais de 200 questões contemplando as três leis, que é a Lei nº 80 de 2003, que trata sobre a carreira da educação, a Lei 192 de 2016, que é o Estatuto do Servidor, e a Lei Orgânica do Município. Então, ao todo, são mais de 200 questões tratando sobre essa lei. O concurso de vocês está próximo, é muito importante que vocês façam muitas questões. São 10 questões sobre esse conteúdo de legislação municipal aos cargos de nível superior, e 5 questões ao cargo de nível médio. Pessoal, isso aqui é para gabaritar, é um dos diferenciais da sua prova. Então, muito importante que nessa reta final, um mês e pouquinho para a sua prova, vocês façam muitas questões. Então, se vocês colocarem o cupom aqui, ó, vou passar, o maiúsculo, vai ter um preço promocional para vocês de R$ 29,90. O preço é R$ 39,90, mas se vocês colocarem o cupom, vou passar, vai sair pelo preço de R$ 29,90. Então, sem demora, vamos à aula. Como eu disse para vocês, hoje a gente vai tratar sobre a Lei Orgânica do Município. E vamos começar aqui tratando sobre os princípios fundamentais. Artigo 1º. Gente, o município de Sete Lagoas, né, no estado de Minas Gerais, ele integra com autonomia político-administrativa a República Federativa do Brasil e é um participante direto do Estado Democrático de Direito, comprometendo-se ao quê? A respeitar, valorizar e promover os seus fundamentos básicos. E quais são esses fundamentos básicos? São 6. A liberdade, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Gente, esse aqui é o SOCIDVAPLU da Constituição Federal, que trata sobre a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Só que aí faltou para a gente ir lá o LI. Então a gente vai falar quais são os fundamentos básicos da Lei Orgânica do Município. É o SOCIDVAPLU-LI. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, pluralismo político e a liberdade. Ela é o primeiro, mas a gente está pondo no último aqui para ficar fácil falar. Então, qual que é o mnemônico dos fundamentos básicos da Lei Orgânica do Município? SOCIDVAPLU-LI. Já existe o SOCIDVAPLU, que é muito famosinho da Constituição Federal, e a gente vai acrescentar o LI. Então, SOCIDVAPLU-LI. Repete comigo. SOCIDVAPLU-LI, que é soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político e a liberdade. Olha que artigo maravilhoso. Gente, dá para sair aqui umas 2, 3, 4 questões aqui tranquilo. Por que que fala? Que o município de Sete Lagoas, ele integra, gente, com a autonomia político-administrativa, o quê? A República Federativa do Brasil, sendo um participante direto do Estado Democrático de Direito. E compreende-se a respeitar, valorizar e promover o quê? Os fundamentos básicos, que são quais? Liberdade, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. E ainda que fala mais no parágrafo único, fala que o poder emana do povo, que o exerce por meio de quem? Dos seus representantes eleitos, ou seja, eleição, nos termos da Constituição da República, da Constituição do Estado de Minas Gerais e desta lei orgânica. Artigo 2º. São poderes do município independentes e harmônicos entre si. O legislativo e o executivo, muito cuidado, porque as questões de prova vão falar que o judiciário também. Não temos judiciário, gente. Temos o legislativo, que são os vereadores, e o executivo, que é o prefeito municipal. O judiciário, não. E com certeza eles podem acabar colocando isso na sua prova para te confundir. Então, lembrem-se, poderes harmônicos, independentes entre si do município de Sete Lagoas, são o legislativo e o
Executivo. Parágrafo único. Ressalvados os casos previstos nesta lei, é vedado ao qualquer dos poderes delegar atribuições e quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer do outro. Ou seja, o legislativo tem as funções que cabem a ele e o executivo tem as funções que cabem a ele. Nenhum outro pode exercer a função do outro. A gente vai ver mais à frente quais são as atribuições do legislativo, né, que é a Câmara dos Vereadores, e qual que é do executivo, que é relativo ao prefeito. Cada um tem as suas funções e um não pode exercer do outro, tá? Então, a gente vai ver isso mais à frente. Artigo 3º. Constitui-se em cooperação com a União e os Estados os objetivos fundamentais do município. Então, aqui são os objetivos fundamentais. O artigo 1º trata sobre os fundamentos básicos, que é o Sociedivar Pluri. O artigo 3º vai tratar sobre os objetivos. Então, a gente tem que lembrar que um é fundamento básico e o outro aqui é objetivo. É diferente e são 6 também, que são: construir uma sociedade livre, justa e solidária, construção de uma sociedade ambientalmente sustentável, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, promover o desenvolvimento municipal e garantir a efetivação dos direitos humanos individuais e sociais. Então, esses aqui são os objetivos. Te aconselho a ler bastante, tá? Esse aqui eu ainda vou criar um mnemônico para vocês, mas as frases são um pouco maiores, fica um pouquinho mais difícil, mas eu vou arrumar um aqui para vocês lembrarem na hora da prova. Então, saiba que o artigo 1º trata sobre os fundamentos básicos e o artigo 3º, ele trata aqui sobre os objetivos fundamentais. Parágrafo único. O município buscará a integração e a cooperação com a União, os Estados e os demais municípios para a construção de uma sociedade ambientalmente sustentável, com a consecução dos seus objetivos. Agora vamos falar sobre os direitos e garantias fundamentais. O município assegura no seu território e nos limites de sua competência, nos limites de sua competência, os direitos e garantias fundamentais que a Constituição da República confere aos cidadãos residentes no país. Nenhuma pessoa será discriminada ou de qualquer forma prejudicada pelo fato de litigar com órgão ou entidade municipal no âmbito administrativo ou judicial. Então, a pessoa vai ser perseguida. Ela não concordou com alguma coisa que a prefeitura fez, ou algum órgão da prefeitura foi lá e entrou com um processo. Ela não vai ser discriminada, nem prejudicada, nem perseguida por causa disso. É direito de qualquer cidadão e entidade legalmente constituída denunciar as autoridades competentes a prática por órgão ou entidade pública ou por empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público de atos lesivos aos direitos dos usuários, cabendo ao poder público apurar sua veracidade ou não e aplicar sanções cabíveis sob penalidade de responsabilidade. Isso aqui quer dizer o quê? Que todo mundo pode denunciar. Tem alguma coisa ilegal? Vamos denunciar. A própria prefeitura tem o órgão de ouvidoria, corregedoria, para apurar infrações, corrigir. Aí pode ser tanto de forma administrativa quanto de forma judicial, não importa. É direito de qualquer cidadão e entidade legalmente constituída denunciar as autoridades competentes. Denunciou, não foi não? Vai no Ministério Público, segue adiante, mas a própria prefeitura tem um canal para isso, para receber denúncias, para receber elogio. Na verdade, a ouvidoria não é essa denúncia. É para qualquer forma que você queira informar, porque aí é repassado ao órgão competente, tá? E temos a corregedoria também. Artigo 7º. Será punido, nos termos da lei, o agente público que, no exercício das suas atribuições e independente da função que exerça, violar direito constitucional do cidadão. E como é que ele vai ser punido, gente? Através da corregedoria, gente, que eu coloquei errado, corregedoria, tá? Deixa eu consertar aqui.
Aí a gente tem o local específico que vai, né, julgar, vai pegar aquele ato que foi praticado e vai julgá-lo. É claro, não é todo contraditório, ampla defesa para o agente público e tudo, mas aqui a gente tem um setor responsável que é a corregedoria. Artigo 8º. O município obriga-se a implantar e manter órgão específico para tratar das questões relativas à mulher, que terá sua composição, organização e competência fixados em lei, garantida a participação de mulheres representantes da comunidade com atuação comprovada na defesa de seus direitos. São direitos sociais o direito à educação, trabalho, cultura, moradia, assistência à proteção à maternidade, à gestante, à infância, ao idoso, ao deficiente, ao lazer, ao meio ambiente, à saúde, à segurança, que significam uma existência digna. O que você tem que fazer com esse artigo aqui, gente? Decorar. Isso aqui, cara, de questão de prova, isso aqui tem que ser decorado. Então a gente sabe que os direitos sociais são, aqui de acordo com a lei orgânica, são educação, quais são esses direitos? Educação, trabalho, cultura, moradia, assistência, proteção à maternidade, proteção à gestante, proteção à infância, ao idoso, ao deficiente, ao lazer, ao meio ambiente, à saúde e à segurança. Então isso aqui a gente tem que fazer o quê? Decorar. Da organização político-administrativa, artigo 10º. O município de Sete Lagoas, unidade territorial de onde? Do Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público interno, com autonomia política, administrativa e financeira, é organizado e regido pela presente lei orgânica na forma da Constituição Federal e da Constituição Estadual. O município tem sua sede na cidade de Sete Lagoas. A organização político-administrativa do município compreende a cidade, os distritos e os subdistritos. Os distritos e subdistritos têm o nome da respectiva sede. A criação, organização e supressão de distritos obedecerão à legislação estadual. A autonomia do município configura-se especialmente pelo que, gente? Pela elaboração e promulgação da lei orgânica, que é essa que a gente está lendo. Pela eleição de prefeito, vice-prefeito e vereadores. Pela organização do seu governo e administração. Então, a autonomia do município configura-se como? Por esses 3 pontos. Através da elaboração e promulgação da lei orgânica, eleição do prefeito, vice-prefeito e vereadores, e pela organização do seu governo e administração. Artigo 12. A incorporação, a fusão e o desmembramento do município só serão possíveis se for preservada a continuidade e entidade histórico-cultural do ambiente urbano, fazendo-se por lei estadual, respeitados os demais requisitos previstos em lei complementar estadual e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, a toda a população do município. O que quer dizer plebiscito, gente? É perguntar à população através de voto assim, ó, sim ou não. Exemplo, vocês querem que o município de Sete Lagoas se incorpore a Belo Horizonte? Sim ou não? Aí a população vai lá, faz a votação. Se escolherem sim, aí vai ser, né, depois de respeitado tudo, de acordo com todas as leis, aí vai ser incorporado ou não vai ser incorporado, tá? Isso que é um plebiscito. Consulta a população através de votos, sim ou não. É vedado ao município estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhe o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei, colaboração de interesse público. O que também é vedado ao município? Recusar fé a documentos públicos, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, subvencionar ou auxiliar de qualquer modo com recursos pertencentes aos cofres públicos, que quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração. Ou seja, usar dinheiro público para fazer propaganda política partidária. Isso não pode ter fins estranhos à administração. Todo o dinheiro público tem que ser usado para o público, para a cidade, sendo de forma transparente.
A lei municipal poderá instituir a administração distrital e regional de acordo com os princípios de descentralização administrativa. Os símbolos municipais serão estabelecidos em lei. Parágrafo único. É considerado data cívica, o que é isso? Aniversário do município, o dia 24 de novembro. Isso aqui é importante, isso aqui pode cair até na parte para o cargo que vai ter atualidades. Qual que é o aniversário da cidade, quantos anos que ele vai fazer esse ano. Então, será 24, a data é 24 de novembro. Dos bens do município. São bens do município. Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Os rendimentos provenientes de seus bens, execução de obras e prestação de serviços. Cabe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara Municipal quanto àqueles utilizados em serviço. Todos os bens municipais deverão ser cadastrados com a identificação respectiva, numerando-se os imóveis, segundo o que for estabelecido em regulamento, os quais ficarão sob a responsabilidade do chefe da secretaria, diretoria ou setor a quem forem atribuídos. Isso aqui se chama patrimônio, né? Geralmente eles fazem, uma vez por ano, eles patrimoniam, eles conferem todo o patrimônio do setor, da prefeitura. Então, eles vão nos locais, conferem a tarjetinha de cada item que tem lá dentro para conferir o patrimônio, ou seja, eles cadastram e identificam, numerando os móveis segundo o que for estabelecido em regulamento. Vai ter um regulamento próprio para eles patrimoniar todos os itens que pertencem à prefeitura. Porque aí depois eles vão lá, não sei se é uma vez ou não, eu vou conferir para vocês direitinho, eles vão lá e conferem cada item se está no seu lugar. Não estando, aí o responsável do local tem que dar conta daquele item, tá? Nenhum servidor será dispensado, transferido, exonerado ou terá sido seu pedido de exoneração ou rescisão sem que o órgão responsável pelo controle dos bens patrimoniais da prefeitura ou da Câmara ateste que o mesmo devolveu os bens móveis do município que estavam sob sua guarda. Para a pessoa ser dispensada, transferida, se ela sair da prefeitura, ela tem que devolver tudo que pertence ao município que estava com a posse com ela. Então, ela tem que devolver tudo. Aí, só assim, ela vai ser exonerada, transferida ou dispensada. Tá? Então, a gente trabalhou bem. A gente já trabalhou do artigo 1º ao artigo 19 aqui para vocês. Então, vamos resolver algumas questões. Questão número 1. Lembrando que essas questões estão lá no nosso material. Tá? E é muito importante que vocês façam muitas questões. Já falei para vocês. Então, essas aqui são algumas das questões que estão lá. Marque a alternativa correta. O município de Sete Lagoas, estado de Minas Gerais, integra, com autonomia político-administrativa, a República Federativa do Brasil, como participante do Estado Democrático de Direito, comprometendo-se a respeitar, valorizar e promover os seus fundamentos básicos. Aceito. A gente sabe que está pedindo os fundamentos básicos, então vamos lembrar que esse aqui é o artigo 1º. Aí eu falei para vocês que os fundamentos básicos são o so, si, di, va, plu, li, que é soberania, tá aqui, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político e liberdade. São esses, tem que decorar. Creio que vai ter uma questão dessa na sua prova. Está pedindo para marcar a correta, só que a questão pede aquela que é errada. Então, a nossa certa aqui vai ser aquela que está errada. Muita atenção nisso aqui, tá? Então, a gente está procurando aquela que não é o fundamento básico. Se a gente sabe que liberdade é, sim, ela está aqui, ó, liberdade. Soberania, sim, ela é o nosso só aqui, ó, sócio de vaplo, li. A dignidade da pessoa jurídica? Claro que não, gente. Aqui é a dignidade da pessoa humana. E os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, aqui o nosso gabarito certo, que é a alternativa errada que estamos procurando, é a letra C, porque falou dignidade da pessoa jurídica e a dignidade da pessoa humana. Então, a gente sabe que os fundamentos básicos são o soci di va plu li.
soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político e liberdade. Nosso gabarito aqui, letra C. Questão 2. Marque a alternativa correta. O poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos nos termos da Constituição da República, da Constituição de Minas Gerais e desta lei orgânica. Então, a gente já sabe que o nosso gabarito aqui é letra B. Legislativo não, executivo não, prefeito não. O poder emana do povo. Questão 3. São fundamentos básicos da lei orgânica do município de Sete Lagoas, exceto. Então, a gente sabe que fundamentos básicos é o artigo 1º. Então, a gente tem que ter muita atenção. Se é o artigo 1º, é o so, si, di, va, plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político e liberdade. Esse tipo li, que é o so, si, di, va, plu, li. Então, cidadania é, sim, construir uma sociedade livre, justa e solidária? Tem isso aqui no so, si, di, va, plu, li? Não, isso aqui é um objetivo, tá vendo? Muita atenção. Então, aqui nosso gabarito aqui já é letra B, porque essa aqui não tá. Valor social do trabalho e da livre iniciativa? Valor, tá aqui. E pluralismo político, plu, tá aqui. Olha que interessante você ver um mnemônico como que vai salvar muitas questões para vocês. Então, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Olha para você ver que texto bonito. Só que isso não é um fundamento, isso é um objetivo. O município de Sete Lagoas tem o objetivo de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Se você fizer a interpretação dessa maneira, é até fácil. Os fundamentos básicos é cidadania, soberania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político e liberdade. Agora, qual que é o objetivo? Ela tem um objetivo, gente, de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, o erro aqui é só porque não é um fundamento básico, é um objetivo, esse é o único erro. Então, bora lá. Então, nosso gabarito aqui é letra B. Questão 4. São os poderes do município independentes e harmônicos entre si. Vocês lembram que a gente viu essa questão, falou sobre isso lá atrás? Falamos o quê? É o legislativo somente? Não, claro que não. O executivo somente? Não. Muito cuidado com essas palavras, somente, exclusivamente, tá? O executivo, o legislativo e o judiciário? Muita atenção, porque isso aqui é da Constituição Federal. Aqui não. Aqui é só o executivo e o legislativo. Não temos aqui o judiciário, o executivo e o legislativo. Nosso gabarito aqui é a letra D. Então, os poderes do município independentes e harmônicos entre si são o executivo e o legislativo. Olha quantas questões dá para tirar aqui só desse pedacinho que a gente viu. E muitas questões boas, tá? Muita gente cai nessas pegadinhas. Temos várias questões desse tipo para você não errar na hora da sua prova. Nosso material, gente, R$ 29,90 com preço muito bacana. Então, vamos lá. Questão 5, que é a nossa última questão. Marque a alternativa correta. E fazem isso na hora da prova, tá, gente? Especifica que está procurando a correta, que está procurando a errada, tá? A incorporação, a fusão e o desmembramento do município só serão passíveis se for preservada a continuidade e unidade histórica cultural do ambiente urbano, a história do município, fazendo-se por lei estadual, respeitados os demais requisitos previstos em lei o quê? Complementar estadual e dependerão de consulta prévia mediante. O que a gente falou disso? É referendo, gente, a toda a população? Não. Votação na Câmara Municipal, ou seja, os vereadores que vão saber disso? Não. Plebiscita toda a população do município. Olha aqui o nosso gabarito. Eu falei com vocês, plebiscita é uma consulta à população através do voto sim ou não, tá? E divulgação em grande jornal de circulação? Não. Então, é através de plebiscito, tá bom? Então, pessoal, nós vamos encerrar aqui por hoje. Mais uma vez aqui o nosso material, mais de 200 questões, tá? O cupom vou passar tudo maiúsculo e vocês vão conseguir comprar por R$ 29,90, tá?
tá? Aproveitem. Até o próximo vídeo. Tchau!